A Ucrânia finalmente receberá mísseis interceptadores Patriot em um novo acordo com Washington, e a Turquia está vendendo mísseis ATACMS para a Ucrânia pela primeira vez. Projéteis de foguete e sistemas de artilharia através de um acordo com os Estados Unidos. Mas para isso, a Ucrânia é forçada a tomar medidas impopulares. Hoje, 8 de agosto, várias notícias se juntaram para formar um grande quadro de concessões que a Ucrânia está fazendo em troca de armas e garantias de defesa. Vladimir Zelensky declarou hoje que finalmente chegou a um acordo com os Estados Unidos da América sobre o fornecimento mensal de mísseis para os sistemas Patriot. Ou seja, não será um grande pacote de 300 mísseis para todo o inverno, mas sim entregas separadas a cada mês. No mesmo dia, soube-se que a Ucrânia está comprando da Turquia pelo menos 70 mísseis balísticos ATACMS e 12 lançadores M270. Mas não só isso, também estão falando de centenas de outros projéteis. E praticamente ao mesmo tempo, ficou claro que a Ucrânia concordou em não atacar navios não russos no terminal de petróleo em Novorossiysk, e a própria Turquia bloqueou parcialmente a passagem pelo Dardanelos. Por isso, vamos neste episódio analisar juntos toda essa sequência de notícias e examinar por que tudo está acontecendo exatamente assim. Porque, por um lado, vemos que a Turquia está entrando em fornecimentos diretos de armas para a Ucrânia. Mas, por outro lado, a Ucrânia ainda faz certas concessões em relação aos ataques a Novorossiysk, onde tivemos sucessos consideráveis. Meu nome é Alexei Pet e vamos analisar esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então, vou ficar muito grato por cada inscrição sua. Agora mesmo, confira abaixo deste vídeo se você já está inscrito. Se não, clique agora mesmo. Continuação. Vamos começar com a principal notícia, a declaração de Vladimir Zelensky sobre os mísseis interceptores Patriot. Em uma coletiva de imprensa com o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, em Belgrado, Zelensky declarou, cito, quem possui mísseis, antimísseis e sistemas? Antes de tudo, o principal fabricante deles são os Estados Unidos da América. Eles podem ajudar? Estamos trabalhando nisso. Eles vão fornecer mísseis para nós todo mês? Sim, temos os acordos correspondentes. Ao mesmo tempo, Zelensky ressaltou imediatamente que esses fornecimentos ainda são insuficientes para uma proteção completa contra todos os ataques balísticos russos, e este ano o volume deles é menor do que era antes. Washington, aliás, ainda não comentou essa declaração, mas ela soa encorajadora. Ou seja, Zelensky afirma que, supostamente, existe um acordo direto com Washington de que, todo mês haverá, de fato, determinados fornecimentos de mísseis interceptadores Patriot. Mas para entender o real valor dessa declaração, é importante compreender o contexto. Porque anteriormente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmava que os próprios Estados Unidos precisavam dos mísseis para o Patriot. Devido à guerra com o Irã, os estoques americanos desses projéteis diminuíram bastante. Ou seja, Zelensky anuncia supostamente uma vitória nas negociações, um certo acordo, no contexto de que, literalmente na véspera, o presidente americano praticamente confirmou a recusa em fornecer mísseis de longo alcance, citando as próprias necessidades dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, Zelensky pediu repetidamente aos aliados que fornecessem a Kiev mísseis adicionais de defesa aérea para repelir ataques russos às cidades e declarou uma grave escassez desses meios. Por isso, as forças armadas da Ucrânia, infelizmente, não conseguem abater nenhum míssil balístico dos russos. Nos últimos 10 dias, as tropas russas realizaram pelo menos 4 ataques massivos com mísseis e drones contra Kiev e a região de Kiev, como resultado dos quais dezenas de civis foram mortos e feridos. Mas, como vocês sabem, infelizmente não atacaram apenas Kiev, e na noite de 8 de agosto, as forças armadas da Ucrânia novamente não conseguiram abater nenhum míssil balístico dos russos. E agora é revelador também para onde mais Zelensky está recorrendo em busca de ajuda para obter mísseis interceptores, além dos Estados Unidos. A questão é que, no sábado, ele declarou que Kiev gostaria de receber sistemas de defesa aérea de Israel, e depois vem a citação dele: estaríamos prontos para adquiri-los, ou seja, comprar.
Por enquanto, não temos essa possibilidade, embora estejamos conduzindo essas negociações. Isso foi dito no contexto de que a mídia americana confirmou na véspera que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda em 2023, bloqueou a transferência de sistemas de defesa aérea para a Ucrânia. O Domo de Ferro, como você sabe, no fim de julho, Zelensky e Netanyahu estavam juntos em Washington. Netanyahu recusou, por algum motivo, um encontro pessoal e houve apenas uma reunião no funeral de Lindsey Graham, aquele mesmo senador que promove a ideia de sanções infernais contra a Rússia, e lá esse encontro pareceu bastante tenso e foi bem curto. E aliás, já que mencionamos Lindsey Graham, eu devo dizer que o Senado dos Estados Unidos finalmente votou aquelas mesmas sanções infernais contra a Rússia, que vinham sendo promovidas nos últimos anos por Lindsey Graham e seu colega, o democrata Richard Blumenthal. Agora, esse pacote precisa ser votado na Câmara dos Representantes. Depois disso, o projeto de lei vai para a assinatura do presidente Donald Trump. E depois disso, Trump passa a ter uma ferramenta na forma de sanções bastante rígidas contra a Rússia. Bem, em particular, contra terceiros países que continuam comprando petróleo, gás e outros recursos energéticos dos russos sujos, e também destaco que esse mesmo pacote de sanções incluiu o Irã, ou seja, Trump buscava isso para que com um único pacote fosse possível impor tarifas contra todos que continuassem cooperando tanto com a Rússia quanto com o Irã. Separadamente, Volodymyr Zelensky detalhou hoje o novo foco na busca por mísseis interceptadores, especialmente na Europa. Ele afirmou: "Nós entendemos perfeitamente a realidade." Em seguida, a citação dele: "A segunda questão é a Europa. Quem tem mísseis interceptadores? Os alemães têm, os poloneses têm. São esses que podem ajudar de verdade." Com todo respeito e gratidão ao lado alemão, eles ajudaram, e a Polônia também ajudou. Mas estamos falando de quem pode fornecer agora. Estou sendo sincero com vocês. Todos os dias eu converso com um ou outro país europeu para que a Ucrânia receba mísseis adicionais além do pacote americano. E aqui vale ressaltar que sim, de fato os países europeus têm mísseis interceptadores para os sistemas Patriot. E lembro que há alguns meses, até mesmo Donald Trump se dirigiu aos europeus e disse: "Vejam, vocês têm esses mísseis PAC-3, então por que não os entregam para a Ucrânia? A guerra está acontecendo na Europa, então defendam a Europa vocês mesmos." Mas os europeus têm medo de entregar esses mísseis, temendo que fiquem sem proteção. E os Estados Unidos não conseguirão mais repor essa falta. E aqui, Zelensky fez uma declaração que soa quase como uma reprovação a toda a burocracia ocidental dos últimos anos de guerra. Ele lembrou, ou melhor, confirmou, que sim, de fato, isso é o que discutimos com vocês nas edições anteriores. Que, no primeiro ano da guerra em larga escala, a Ucrânia realmente pediu ao então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para conceder à Ucrânia licenças para a produção de mísseis interceptadores Patriot. Mas os Estados Unidos recusaram. Agora segue uma citação de Zelensky: "Se tivéssemos recebido essas licenças naquela época, já estaríamos produzindo Patriot para todos, inclusive para a Europa. E agora estamos lidando com a papelada. Mas o que está vindo contra nós não são papéis, e sim mísseis de verdade, que matam pessoas. Não são só os americanos que deveriam lidar com isso, mas também os europeus. Também estamos demorando muito para resolver com eles a questão das licenças." Agora, a segunda parte, se é que posso dizer assim, do acordo de armas de hoje, diz respeito à Turquia. Segundo relatos do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, a Ucrânia está oficialmente comprando da Turquia 70 mísseis balísticos M39 ATACMS e 12 lançadores M270. Neste momento, o acordo está passando pelo procedimento de aprovação para a reexportação de armas americanas pelo Congresso dos Estados Unidos, ou seja, formalmente. Eles são turcos porque já foram comprados dos americanos. Mas como é um desenvolvimento americano, qualquer revenda para um terceiro país exige aprovação burocrática de Washington. Mas o essencial está claro.
Foram exatamente os Estados Unidos da América que iniciaram essa venda dentro de um programa desse tipo, que é algo como: vamos procurar onde mais no mundo existem esses mísseis. E se a Turquia não precisar deles, então que ela os venda para a Ucrânia. Além desse pacote principal que eu mencionei, a Ucrânia também deve receber da Turquia um pouco mais de 2.500 foguetes M26 com ogiva de fragmentação e 47.000 projéteis de 203 mm com ogiva de fragmentação para o Sistema de Artilharia Autopropulsado 2S7 Pion. Acho que vocês entendem do que estou falando. A transferência está planejada para começar após o término do prazo de análise da notificação pelo Congresso, ou seja, restam apenas essas formalidades documentais. E a Turquia vai transferir todas essas armas para a Ucrânia. O sentido do acordo para ambas as partes é totalmente transparente. Assim, a Turquia reduz seus estoques de armamentos objetivamente obsoletos. E a Ucrânia fortalece seu apoio de fogo de longo alcance. Quanto ao próprio míssil M39 ATACMS, esta é uma versão mais antiga desse míssil, com alcance de cerca de 165 km. Ela carrega uma ogiva de submunições de 560 kg, com quase 1.000 submunições M74. E é destinada a atingir tropas e equipamentos não blindados, sistemas de defesa aérea e outros alvos de área. Ou seja, como você pode entender, este é uma munição cluster bastante séria. Mas sabe, aqui imediatamente surge a sensação de que tal cooperação com a Turquia deve ter seu preço. Então, de acordo com a Bloomberg, a Ucrânia concordou em não atacar alguns petroleiros não russos e a infraestrutura do Mar Negro, que são de importância crítica para a exportação do petróleo do Cazaquistão. Kiev criou pontos de contato para que transportadoras comerciais possam trocar informações e garantir a passagem segura de seus navios. O acordo, segundo relatos, foi alcançado após uma reunião de altos representantes do governo dos Estados Unidos com a liderança da Ucrânia. E é um passo potencialmente importante na direção de aumentar os fluxos de petróleo na região, mas não o petróleo russo, enfatizo. Isso aconteceu depois que uma série de ataques recentes a navios próximos ao terminal do consórcio do oleoduto do Cáspio, em Novorossiysk, na Rússia, levou à redução das atividades por lá. E como vocês sabem, o Cazaquistão foi obrigado a reduzir os volumes de produção de petróleo. O terminal do CPC, o consórcio do oleoduto do Cáspio, é crucial para o fornecimento do petróleo cazaque ao mercado mundial, já que o Cazaquistão não possui capacidade significativa para exportar por rotas alternativas. Existem rotas alternativas, mas, digamos assim, elas são insuficientes. E nesse contexto, é importante destacar que cerca de 2% do fornecimento mundial de petróleo bruto passa pelo CPC, e as refinarias de petróleo europeias dependem dos volumes de fornecimento provenientes justamente desta região. E nesse contexto, temos mais uma notícia muito interessante e animadora, para que, sabe, a gente também não diga que, como se diz, aconteceu algum tipo de traição nesse contexto. A questão é que já está claro que os americanos vão tentar afastar ao máximo toda essa região da Rússia. E aqui temos uma notícia relacionada. Hoje surgiu a informação de que os Estados Unidos da América anunciaram o lançamento do Fundo Transcaspiano de Desenvolvimento Empresarial, com pouco mais de 200 milhões de dólares para o Cáucaso do Sul e a Ásia Central. No site do Departamento de Estado, apareceu uma declaração dizendo que o capital inicial do fundo será exatamente de 201 milhões de dólares. Esses recursos serão direcionados pelo governo dos Estados Unidos para estimular os investimentos do setor privado ao longo da rota comercial transcaspiana. Os Estados Unidos também anunciaram a continuação da implementação do projeto chamado Rota Trump para a Paz e Prosperidade Internacional, que prevê a modernização da ferrovia, de infraestrutura rodoviária, energética e digital na Armênia e na região. Hoje, aliás, segundo Pashinyan, ele conversou por telefone com Donald Trump. E agora, na Armênia, já começaram os estudos de engenharia para a construção da ferrovia. E o Azerbaijão está perto de concluir a construção das rodovias e ferrovias que serão conectadas com a Armênia.
Ou seja, por que estou dizendo isso? Estou dizendo que, no aniversário da assinatura do Acordo de Paz entre a Armênia e o Azerbaijão, já está claro que a Armênia está indo em direção ao Ocidente, e o Azerbaijão também. A cooperação entre Ucrânia e Turquia mostra que a Turquia está se voltando cada vez mais para esse lado. Assim, também vão tentar aos poucos atrair o Cazaquistão para esse mesmo lado. É justamente uma empresa petrolífera americana que ajuda o Cazaquistão a extrair o petróleo cazaque. E voltando ao KTK, de acordo com o acordo alcançado com a mediação dos Estados Unidos, a Ucrânia se comprometeu a não atacar a infraestrutura do KTK e navios que não sejam russos. O próximo é o terminal em Novorossiysk. Kiev também fornece aos remetentes instruções esclarecendo quais navios estão sujeitos a ataques. Desde que cumpram um acordo, esses navios não podem estar sujeitos a sanções ucranianas, não devem transportar petróleo russo ou outras cargas, associadas de algum modo, mesmo que distante, aos russos imundos. Não devem, de alguma forma, ou seja, não podem, pertencer a pessoas físicas ou jurídicas russas. Em resumo, se o petróleo for do Cazaquistão, se o petroleiro não for russo, se não tiver nenhuma ligação com os russos selvagens, a Ucrânia não vai atacá-lo. Que se dane! Desde que carregue em Novorossiysk e transporte o petróleo do Cazaquistão. E o último elemento dessa cadeia é o que a própria Turquia fez literalmente hoje. Autoridades turcas passaram a restringir o tráfego de navios comerciais pelo Estreito de Dardanelos. Essas medidas foram tomadas devido ao aumento dos ataques russos e ucranianos a navios civis na região do Mar Negro. E esse também é um episódio interessante. A Direção-Geral de Segurança Costeira da Turquia notificou vários navios que estavam indo especificamente para Novorossiysk de que, no momento, não está emitindo permissões de trânsito para essas viagens. Ou que precisa de mais tempo para analisar os pedidos de passagem pelo estreito. Enfim, a Turquia está ajudando parcialmente a reduzir o fluxo de navios para Novorossiysk. O motivo foi um incidente específico. Só na última terça-feira, 2 navios ligados à Turquia foram atacados no Mar Negro, que seguiam de Samsun, na Turquia, para Novorossiysk, transportando uma carga de legumes e frutas. Vários marinheiros ficaram feridos e depois o Ministério das Relações Exteriores da Turquia solicitou oficialmente à Rússia e à Ucrânia ações urgentes para garantir a segurança da navegação no Mar Negro. Mas, nesse contexto, a Bloomberg observa que as medidas adotadas pela Turquia podem criar novas dificuldades para o comércio mundial. Em um cenário em que o fornecimento de petróleo já está seriamente prejudicado devido à guerra no Irã e à redução do volume de transporte pelo Estreito de Hormuz, o aumento dos ataques russos e ucranianos também afeta negativamente o transporte de grãos da região do Mar Negro. Isso já levou o preço mundial do trigo em julho ao maior nível dos últimos 2 anos. Por isso, quando os russos comemoram os ataques aos portos de Odessa, eles devem lembrar que a Ucrânia, se realmente quiser, pode interromper completamente toda a exportação da Rússia. Mas, como os parceiros pedem, agora vamos atacar apenas os navios russos. Resultado: hoje, 8 de agosto, Zelensky anuncia um acordo com os Estados Unidos para fornecimento mensal de mísseis para os sistemas Patriot. A Ucrânia compra da Turquia mísseis ATACMS obsoletos e lançadores M270, entre outros. Ao mesmo tempo, fica claro que, pela ampliação do fornecimento e, em geral, pela normalização do comércio no Mar Negro, a Ucrânia fez uma concessão específica: o compromisso de não atacar navios que não sejam russos. No terminal do consórcio de oleoduto do Cáspio, em Novorossiysk, que é de importância crítica para o petróleo do Cazaquistão. E a própria Turquia, a terceira parte de toda essa estrutura, no mesmo dia fecha parcialmente os Dardanelos para navios que vão para a Rússia e parcialmente para aqueles que vão para a Ucrânia, devido ao aumento do número de ataques a navios civis. E então, por um lado, a Ucrânia recebe uma real ampliação do acesso a armas por vários canais ao mesmo tempo. São os sistemas Patriot americanos e também os mísseis turcos ATACMS. Mas, por outro lado, essa ampliação tem um preço.
a limitação da própria campanha militar no Mar Negro. Ou seja, justamente onde a Ucrânia, nos últimos meses, pressionava de forma mais eficaz a logística marítima russa. E a restrição turca nos Dardanelos mostra que a própria intensidade da guerra naval no Mar Negro já começa a criar problemas, não só para os lados diretamente envolvidos no conflito, mas também para terceiros países, com sua navegação comercial. Enfim, vou deixar isso em aberto. Escrevam suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se, até mais!